Olá, aqui é o Ricardo Piovan e vamos conversar sobre 3 ações que você pode fazer logo em janeiro de 2024, líder, para você ter uma equipe de alta performance, uma equipe diferenciada. E são ações simples, líder, coisas muito simples que você pode fazer para você começar a desenvolver o seu time, deixar o seu time muito forte. Tem muitos líderes que reclamam para mim, né? Poxa, os meus liderados não têm qualidade, os meus liderados não entregam as coisas no tempo certo, meus liderados não são fortes. E aí eu pergunto para esses líderes: o que você faz para desenvolver essas pessoas? Quais ferramentas você, líder, utiliza para desenvolver cada um dos seus liderados? E eu sei que o mundo ideal é que cada liderado seu olhasse no espelho, ele olhasse no espelho e falasse: poxa, eu não estou bom nisso. Nossa, eu erro nisso, eu erro nisso, eu erro nisso. Eu preciso me desenvolver. Eu preciso ler mais livros, eu preciso fazer mais cursos, eu preciso assistir mais palestras. Mas, líder, a maioria das pessoas fazem isso. Eles não fazem. E aí você, líder, você tem 2 escolhas que você pode fazer. Você pode, a escolha número 1 é reclamar de um liderado seu, é você ficar reclamando que ele não se desenvolve, que ele não tem qualidade, que ele não tem engajamento. Ou você vai lá e aplica a ferramenta para desenvolver o seu liderado. E é isso que eu quero falar nesse vídeo aqui. Sabe, 3 coisas que você pode começar a fazer a partir de 2024. Logo janeiro, gente, dia 2, você já começar a fazer para você desenvolver os seus liderados. O mundo ideal é que eles se desenvolvessem sozinhos, mas as coisas não funcionam desse jeito. O Brasil, gente, ele sofre por um momento chamado apagão de talentos, está faltando gente extraordinária. Sabe, hoje eu fui almoçar com os meus tios, né? Eles são já idosos. Eu fui almoçar com eles. Meus pais já faleceram, né? Então eu tenho os meus tios. Eu fui lá e eles ficam arrumando coisa para fazer. Então eles estão numa idade que tá certo, né? E eles ficam fazendo um monte de curso. Então esses dias estava lá, a gente vai fazer curso de pedreiro. Eu falei, mas tio, tia, você vai fazer curso de pedreiro? Tem um Senai, agora não sei se é Senai, Senac, onde que foi. Ele falou assim, é de graça, né? A gente vai lá de graça. Mas sabe, Ricardo, ninguém faz. As pessoas não fazem curso. Gente, tem um monte de curso gratuito por aí, as pessoas não fazem. Infelizmente, o brasileiro, ele não gosta muito de estudar. São raros os brasileiros que curtem ler bons livros, assistem palestras, treinamentos. E, de novo, líder, se você não fizer, a maioria dos seus liderados não vão fazer. Então, vamos lá. Eu quero te passar nesse vídeo aqui 3 ferramentas para você começar a desenvolver o seu time a partir de 2024, tá? Eu vou ministrar, antes de eu falar das 3 ferramentas, eu vou ministrar um treinamento online gratuito no começo do mês, tá? Se você quiser participar, se você estiver na live aqui do Instagram, basta você escrever "eu quero" aqui no comentário, aí eu mando um link lá no seu direct. Se porventura você estiver no YouTube, eu vou deixar esse link na primeira inscrição, tá? Na primeira inscrição, no primeiro comentário aqui fixado, eu vou deixar esse link lá. Olha, líder, você fica reclamando, às vezes, do seu liderado que ele não se desenvolve, que ele não busca conhecimento e desenvolvimento. Mas aí eu pergunto para você, líder, e você? Você vem buscando desenvolvimento e aprimoramento aí na sua liderança? Você vem buscando ferramentas para elevar a competência, para elevar o engajamento, para fazer inovação, melhoria contínua? Ou você está muito parecido com os seus liderados também? Você não anda estudando. Se você me acompanha há um bom tempo, talvez está até cansado de ouvir eu falar uma frase que é mais ou menos assim: liderar é influenciar, nada menos e nada mais. É você, líder, ter uma capacidade, a habilidade de persuadir e influenciar os seus liderados ao bem comum. Ele está desmotivado? Você consegue, através de uma conversa, elevar a motivação e engajamento dele, porque você é bom de persuasão e influência. Se o liderado está incompetente, você conhece ferramentas para elevar a competência do seu liderado. Você consegue persuadir, influenciar ele
para ele buscar conhecimento e desenvolvimento. Alguns líderes reclamam para mim, eu levo ideias, eu levo coisas novas para a nossa área, para o nosso departamento fazer, mas meus liderados não se engajam, não querem fazer essas coisas novas. Eu viro para o líder e falo assim, ô líder, eu acho que você é fraco em persuadir e influenciar pessoas. Gente, como é que um líder leva uma coisa nova para o time? Pessoal, para a gente dar mais resultado, nós temos que fazer isso aqui, ó. E os liderados não fazem. É porque esse líder é fraco em persuadir e influenciar as pessoas. Na hora que ele fala, os liderados olham para ele e falam, não vamos fazer isso que esse cara está falando, não. Agora, quando o líder é bom de persuasão e influência, ele fala, os liderados falam assim, vamos fazer, muito legal. Nossa, vamos fazer o que... Eles respeitam o líder. E aí, líder, agora eu vou puxar um pouco a sua orelha. Você vem buscando conhecimento e desenvolvimento sobre como persuadir e influenciar as pessoas ao bem comum, onde o seu liderado ganha, você ganha, a organização ganha. Ninguém está falando aqui de manipulação, né? Porque você manipula 1, 2 vezes no máximo, depois os caras sacam, e aí você não manipula mais. Agora, grandes líderes, gente, eles abrem a boca, as pessoas respeitam. As pessoas fazem aquilo que ele está falando. Então, já vamos entrar nas 3 ferramentas aqui. Se você quiser participar desse meu treinamento online gratuito que eu vou dar agora no começo do mês, se você está aqui no Instagram, é só você digitar eu quero aqui embaixo no comentário e aí você vai receber o link no seu direct, tá? Se você estiver no YouTube, eu vou deixar o link lá no primeiro comentário fixado aqui ou aqui na descrição do vídeo. Mas vamos lá, gente. Uma primeira ferramenta para você, líder, começar a usar para desenvolver os seus liderados. É você fazer um PDI de cada um dos seus liderados. O que é um PDI? PDI, um plano de desenvolvimento individual. Sei lá, você tem 10 liderados, você vai ter que fazer 10 PDIs. Vai chamar o liderado 1, vai montar um PDI para ele, um plano de desenvolvimento individual. Liderado 2 vai montar outro plano, porque esse liderado 2 tem outros problemas diferentes que o liderado 1. Você tem que montar um PDI, um plano de desenvolvimento individual para cada um dos seus liderados. Ricardo, mas como é que monta esse PDI? Gente, isso é a coisa mais simples do mundo. Eu vou te falar aqui de uma forma simples, tá? E depois eu vou falar para você um jeito de você conseguir uma planilha Excel que eu tenho para você montar um PDI. Mas um PDI, gente, passo número 1. É você pensar no seu liderado, sei lá, o João. Nosso João, ele está fraco em inovação, melhoria contínua, ele é fraco nessa habilidade, ele é fraco numa outra habilidade que, de repente, é o atendimento a cliente, ele é fraco em outra habilidade que é a inteligência emocional, ele é fraco em outra habilidade que é, sei lá, alguma coisa técnica que você precisa que ele faça, sei lá, ele tem que conhecer Canva, tem que conhecer BI. Então, você determina umas 5, 6, 7 habilidades técnicas e comportamentais que esse cara não está bom. Aí o que você faz? Você senta com ele, dá um belo de um feedback nele em cada um desses pontos aqui, e aí depois você monta um plano de ação de como que ele vai melhorar em cada um desses pontos. Gente, olha que simples, olha que fácil. Só que são raros os líderes que criam PDIs para os seus liderados. De novo, gente, para você pegar a visão aí, ó. Liste 5, 6, 7 habilidades que esse liderado tem que ter uma nota 9 ou 10. E que ele não está bem, que ele não está legal. Aí senta ele e dá um feedback nele. Fala, cara, você não está bom nisso, não está bom nisso, não está bom nisso, não. Dá exemplo, hein? Você tem que dar exemplo para ele, para provar para ele que ele não está bom. Não basta chegar e falar assim, você não atende bem o cliente. Não, dá exemplo de quando que ele atendeu mal esse cliente. E aí, monta um plano de ação para cada um desses pontos aí, para ele buscar o desenvolvimento e o aprimoramento. Ricardo, mas como é que monta essa planilha? Quer receber uma planilha prontinha?
com habilidades para você poder escolher, para você colocar notas, aparecer o percentual das habilidades do cara. Tem lá também uma abinha sobre montar plano de ação. Então, participa da minha imersão gratuita da liderança, que vai ser no começo do mês, tá? Participa. Quem participar da imersão, eu vou entregar essa planilha gratuitamente, gente. Lá no meio na segunda aula, porque são 3 aulas, tá? A primeira aula eu vou falar sobre as 5 habilidades de um líder extraordinário. E uma delas é persuasão e influência, hein? Eu vou te ensinar a persuadir e influenciar as pessoas. A segunda aula é fazer PDI. É como fazer um PDI. Eu vou dar o detalhe do detalhe, eu vou colocar as habilidades lá, como que você dá as notas, como que você cria plano de ação. E a terceira aula, nós vamos falar sobre estilos de liderança, né? Que existem 8 estilos de liderança. Quer participar dessa imersão e receber esse PDI gratuitamente? Se você está no Instagram, escreve eu quero aqui na live, aí eu vou mandar um link para você se inscrever nesse treinamento online gratuito. Se você está no YouTube, vai no primeiro comentário, vai ter um link lá. Eu vou te dar uma planilha de Excel montadinha de PDI. Você tem 10 liderados, você vai ter 10 planilhas onde você vai desenvolver esses caras. Porque, líder, a história é mais ou menos assim, ó. Essa frase que eu vou falar aqui agora, eu vou repetir ela mais umas 10 vezes aqui nessa live, tá? A frase é mais ou menos assim, ó. Líder, ou você arruma tempo para desenvolver os seus liderados, ou você vai ter que arrumar tempo para resolver problemas que eles geram. Eu vou repetir. Líder, ou você arruma tempo para desenvolver os seus liderados, ou você vai ter que arrumar tempo para resolver os problemas que eles geram durante o dia. Cara, é melhor se arrumar tempo para desenvolver esses caras. Porque eles não buscam isso sozinhos, eles não buscam por conta própria. São raras as pessoas que buscam, hein? Você, líder, que está aqui, ó. Você tem buscado desenvolvimento e aprimoramento? Talvez sim, afinal de contas, você está numa live aqui comigo, né, ouvindo essas coisas tal. Talvez você é uma pessoa que realmente busca esse conhecimento, esse desenvolvimento. Vamos lá, pessoal. Então, primeira ferramenta, PDI, participa lá da imersão, eu vou te mandar gratuitamente essa planilha, tá? Segunda ferramenta, pessoal, é você fazer reuniões one-on-one. Nossa, cara, lá vem você com esses negócios americanos, tal, não sei o quê. Gente, é porque os caras são bons. Os americanos, gente, é a maior economia do mundo. Os caras sabem fazer negócios. Os caras sabem construir empresas de sucesso. Então tem muita ferramenta de gestão que começa lá, tá? Não adianta você criticar os americanos. Meu, acontece lá. A PDI começou lá, gente. Reunião one-on-one. O que é reunião one-on-one, gente? É uma reunião 1 a 1. Então, liderados seus, daqui a pouco eu te explico como é que faz essa reunião 1 a 1, tá? Deixa eu só falar uma coisa antes. Mas os liderados seus que têm maturidade baixa, liderados que estão muito ruins, você tem que fazer reunião 1 a 1 toda semana. Sabe, toda segunda ou toda terça tem que fazer uma reunião com esse cara. E daqui a pouco eu te explico como é que é a reunião. Liderados de maturidade mediana, ele é mais ou menos, talvez você faça reunião one-on-one quinzenalmente. Agora, liderados bons, talvez você faça reunião mensalmente. Então, é uma reunião, gente, de mais ou menos 40 minutos que você vai fazer individualmente com os seus liderados. E olha como essa reunião é fenomenal. Essa reunião é mais ou menos assim, ó. Você chega para ele e fala assim, ô João, vamos dizer que o cara tem maturidade baixa, tá? Ele é muito ruim. Então, essa reunião é assim, João, o que você tem que fazer essa semana? Me fale todas as atividades que você tem que fazer essa semana. E aí ele começa a falar e você começa a escrever. Ou bota lá no Word, bota num bloquinho de notas, bota num papel, tal. Vai lá e escreve. Tudo que você tem que fazer essa semana. Você vai ver que provavelmente esse cara de baixa maturidade, ele vai esquecer algumas coisas, tá? Coisas que você falou na semana passada, ou coisas que quando você contratou, você falou para ele que ele precisava fazer, ele vai esquecer. Aí você já mete o feedback nele, fala assim, ô João, você esqueceu isso, cara.
Você está esquecendo isso, está esquecendo isso, está esquecendo isso. Aí você complementa a lista. Fala assim, João, como é que você está esquecendo essas coisas, cara? Isso aqui são coisas primordiais que você tem que fazer. Então, olha que legal, ó. Essa primeira pergunta, o que, que você tem que fazer essa semana, e coisas que ele não trouxer, você já alinhou com ele. E faz ele anotar também. Segunda pergunta. João, dessas 12 coisas, você falou 9, hein? Eu tive que complementar 3 aqui, ó. Dessas 12 coisas que você colocou aqui, ó, que nós colocamos aqui, o que é prioridade 0? O que é prioridade 1? O que é prioridade 2? 0 é que é urgente, tem que fazer hoje. 1 e 2. O que é? Aí ele começa a falar. Você concorda que ele pode falar errado? Uma coisa que era prioridade 0, ele fala que era prioridade 2. Uma coisa que era prioridade 2, ele fala que é 0. O cara tem baixa maturidade, gente. Ele esquece as coisas e ele não sabe determinar a prioridade. Aí você vai falar assim, não, João, anota aí, João. Isso aqui que você falou que é prioridade 2, cara, isso aqui é prioridade 0. Se a gente não entregar isso para o cliente hoje, nós vamos perder esse cliente. Tá vendo essa outra coisa que você falou que é prioridade 0? Não, isso aqui é prioridade 2. Pode entregar na sexta-feira, não tem problema. Então, olha que legal. A gente já alinhou coisas que ele ia esquecer e já alinhamos também prioridades que ele já estava pensando tudo errado. Próxima pergunta. Agora você vai virar para ele e falar assim, João, dessas 12 coisas aqui, quais obstáculos que você vai ter? Quais problemas que você vai ter para executar essas coisas aqui, ó? João, me fale os obstáculos. Se ele tem baixa maturidade, gente, provavelmente ele vai falar, puxa, esse ponto aqui, ó. Esse ponto, cara, eu tô com medo, eu nem tô dormindo direito à noite por causa disso daqui. Aí você desenrola com ele. Aí você serve ele uma solução, faça perguntas para ele tentar achar a solução também, e vai desenrolando. Aí, esse outro ponto aqui, eu tô com medo também do cliente, que eu já falei semana passada, ele não tá aceitando, tal, não sei o quê. Desenrola com ele. Gente, a reunião one-on-one é no mínimo 3 perguntas que você tem que fazer. Você tem que fazer essa pergunta de quais são as atividades, porque pessoas de baixa performance e média performance, eles se esquecem. Segunda pergunta que você tem que fazer, a primeira, quais são as atividades? A segunda, quais são as prioridades? E a terceira, quais os obstáculos? Você concorda comigo, líder, que é uma grande chance de a semana se desenrolar com mais facilidade? Há uma grande chance de ele não esquecer as atividades que você fez até ele anotar, ele colocar numa agenda a questão da prioridade, né? Os obstáculos que você tirou. Olha que maravilhoso isso. Um liderado melhor, talvez você faça quinzenalmente. Um liderado melhor ainda, talvez você faça mensalmente esse tipo de reunião. Gente, olha como liderar é simples. Não, Ricardo, peraí. Liderar é complicado, gente. Mexer com pessoas é complicado. Não é complicado, gente. Sabe por que você acha complicado liderar? Porque você não conhece ferramenta. Cara, eu acabei de te ensinar 2 ferramentas aqui, o PDI e a reunião one-on-one. O PDI tem mais coisa para eu te falar. Venha participar da minha imersão, tá bom? Para eu te dar mais detalhes. Mas olha, brincando, eu te ensinei 2 ferramentas aqui, ó. Nessa minha imersão, que eu vou ministrar gratuitamente no começo do mês aqui pelo YouTube, gente, são 3 aulas, hein? Eu vou te ensinar mais de 7 ferramentas. Coisas muito simples que você faz no dia a dia com o seu pessoal, e aí você deixa o seu pessoal motivado, engajado, e você deixa eles competentes. Você concorda comigo? Você tem liderados motivados, engajados, você tem liderados competentes, ninguém te segura, cara. Ninguém segura o seu time. Mas sabe qual é o problema? Eu não sei se é o seu problema. A maioria dos líderes não conhece as ferramentas. Ou até conhecem, mas não aplicam no dia a dia. Ai, não dá tempo de fazer PDI. Ah, não dá tempo de fazer reunião one-on-one. Isso, continua com a desculpa de não dar tempo. Aí você não desenvolve o pessoal, você vai ter que arrumar tempo
para resolver os problemas que eles ficam gerando para você. Para você participar dessa imersão gratuita que eu vou ministrar no começo do mês, se você está no Instagram, escreve "eu quero" aqui no comentário, tá? Escreve "eu quero" aqui no comentário, eu mando um link lá para o seu direct. Se porventura não chegar o link lá no seu direct, vai na minha bio, tem um link lá para você se inscrever nessa imersão gratuita. Se você está no YouTube, eu vou colocar o link no primeiro comentário, tá bom? Terceira ferramenta, gente. Então, primeira ferramenta, PDI, vou te dar mais informações lá na imersão. Segunda ferramenta, reunião one-on-one. Não tem segredo, tá aí. Terceira ferramenta, gente, aplicar feedbacks instantâneos. O que é um feedback instantâneo? Você vê, ó, o PDI, você dá feedback do seu liderado, mas é de coisas que aconteceram bem lá no passado. Agora, feedback instantâneo é um feedback na hora. Se acontece uma coisa boa, você vai lá e dá um feedback instantâneo positivo. Se acontece alguma coisa ruim, o seu liderado faz uma coisa muito errada, aplique um feedback instantâneo de desenvolvimento. Eu não uso a expressão feedback negativo, tá? Eu uso a expressão feedback de desenvolvimento. O cara errou, eu vou desenvolver essa pessoa. E, pessoal, é uma loucura. Sabia que existe um estudo no Brasil que mostra que 92% dos líderes não sabem aplicar feedbacks instantâneos? 92% dos líderes, gente, o liderado erra. Ou ele não dá o feedback, ele não dá, porque ele tem medo de dar feedback no liderado e o liderado ficar chateado com ele. Aí ele não aplica o feedback. Ou ele aplica o feedback, mas ele aplica errado. E aí o liderado, ele fica com medo, ou com tristeza, ou com raiva do líder, e ele não muda. A maioria dos profissionais brasileiros, gente, não tem inteligência emocional. Você dá um feedback no camarada, ele fica com medo, com tristeza e com raiva, e ele vai para o lado negativo da emoção. Inteligência emocional, gente, é você ficar com medo, com tristeza e com raiva, mas você ir para o lado positivo da emoção. Depois você procura conteúdos meus aqui, principalmente no YouTube, sobre inteligência emocional, que eu explico esse lance de medo, tristeza e raiva e ir para o lado positivo. Mas a maioria não tem, ela vai para o lado negativo, aí fica reclamando do líder pelos corredores, fica chorando. Tem gente que chora no feedback. Você dá um feedback negativo de uma pessoa, do desenvolvimento de uma pessoa, ela começa a chorar. Não tem inteligência emocional. Brasileiro, gente, me desculpa o termo que eu vou usar, me desculpa os ouvidos mais sensíveis, mas muitos brasileiros são muito dodóis, sabe? Eles levam muito pro lado pessoal, sabe? Tem gente não, tem gente que é boa de receber feedback. Tem gente que recebe feedback de algo ruim que ela está fazendo, ela agradece no final. Ela vira para o líder e fala assim, meu líder, obrigado por você estar gastando um tempo seu para me desenvolver. Uma coisa que eu já não devia estar errando mais, esse erro tosco que eu cometi, eu não devia estar cometendo e eu cometi. Obrigado por me alertar. Pessoas com inteligência emocional, elas agradecem os seus líderes. Pessoas sem inteligência emocional, elas choram. Elas ficam com raiva e criticam o líder. É uma falta de inteligência emocional danada. De repente, você, líder que está me ouvindo, você tem muita inteligência emocional. Você toma um feedback de um cliente, do seu líder, você agradece. Obrigado por estar mostrando algo que eu preciso melhorar. Eu costumo ser um pouco radical nesse negócio de feedback, né? Eu costumo até dar uma filosofada. Para mim, feedback, gente, é um processo de amor que visa o desenvolvimento do próximo. Enquanto um líder dá feedback no seu liderado, ele ainda ama esse liderado. O dia que o líder parar de dar um feedback no liderado, o amor acabou. E aí eu quero que o cara continue cometendo erros para eu poder mandar ele embora, ter motivos suficientes para poder mandar ele embora. Só que não é o amor eros que a gente está acostumado, né? Mas como assim, amor, tal?
O amor tem 5 significados, né? E existe o amor eros, que é esse amor marido, mulher, né? Esse humor mais, mas não, estou falando do amor filha, o amor da mente, é um outro tipo de amor. Mas não, a maioria das pessoas são muito dodói. Então, você líder tem que saber dar feedback. O feedback, gente, é um processo de persuasão e influência. Um feedback bem dado, ele pode fazer o cara mudar. Eu vou persuadir e influenciar essa pessoa a fazer uma mudança comportamental. E ó, um feedback bem dado, 6 passos. 6 passos precisam ser. Você líder, são 6 que eu estou falando, né? Você líder tem que falar 4 coisas e você tem que tirar 2 coisas do seu liderado. Você líder fala 4 coisas durante o feedback e você faz o seu liderado falar 2 coisas. Quando você trabalha esses pontos aqui, ó, o que acontece? Você consegue persuadir, influenciar o seu liderado a mudar. Há uma grande chance de ele fazer uma mudança comportamental e começar a trazer melhores resultados. E aí eu te pergunto, líder, você sabe aplicar um bom feedback no seu liderado? Você sabe, gente, eu acho incrível isso. A maioria dos líderes, quando eles vão aplicar um feedback, eles simplesmente falam o que o liderado está fazendo de errado. Eles só falam, cara, você não está atendendo bem o cliente, cara, você está chegando atrasado, cara, você está fazendo os relatórios errados. Eles só falam o quê? Você não pode falar só o quê. Você tem que montar um plano de ação. Você tem que, primeiro, tenta tirar um plano de ação do seu liderado. Tenta tirar um plano de ação dele. O que ele vai fazer de diferente para ter um resultado diferente? O que ele vai fazer de diferente para atender bem o cliente? O que ele vai fazer de diferente para chegar no horário? O que ele vai fazer de diferente para trabalhar bem em equipe? Porque ele não trabalha bem em equipe. O que ele vai fazer de diferente para entregar os relatórios novos? Tem que tirar dele um plano de ação. Agora, às vezes, ele tem uma maturidade muito baixa. Ele não consegue montar um plano de ação. Quando o seu liderado não consegue montar um plano de ação, aí você dita o plano de ação. Você chega assim, João, eu estou tentando tirar de você um jeito diferente de você trabalhar, você não está conseguindo construir um plano de ação. Então, eu vou te falar o que você tem que fazer. Passo 1, passo 2, passo 3, passo 4. Você tem que montar um plano de ação. E quer mais? Você tem que marcar uma data de retorno, líder. Você tem que chegar para ele e falar assim, cara, hoje é dia 27, né? Hoje é dia 27. Olha, esse plano de ação, eu acho que você consegue concluir ele em 5 dias úteis. No dia 3, vamos voltar a conversar de novo. No dia 3, às 2 horas da tarde, eu quero que você venha aqui na minha sala, vamos na sala de reunião, tal. Eu quero verificar se está funcionando o plano de ação, se você está executando. O seu liderado ele tem que perceber que você está de olho. Você está dando um feedback para ele, você ama ele. Você está dando um feedback para ele. Você está falando o que ele está fazendo errado. Você está montando um plano de ação de como ele fazer certo. Só que você não pode largar. O ideal é que você montasse um plano de ação com o liderado, ele desenrolasse sozinho. Mas não é assim, gente. Apagão de talentos, falta gente extraordinária no Brasil. Então você não pode soltar. Esse cara, eu gostava muito de Fórmula 1 antes, né? E quando o piloto fazia uma grande besteira, ele ficava em sursi. Sursi, eles ficavam acompanhando o piloto para ver se ele não fazia outra bobagem para punir ele, né? É a mesma coisa, ele vai ter que estar em sursi. A gente vai ter que estar de olho. E quando você marca essa data de retorno, aumenta muito a possibilidade de ele executar o plano de ação. Gente, o feedback, o PDI, a reunião no one-on-one não é autoritário. É tranquilo, calmo, voz calma, voz passiva. Ó. Só que você tem que falar o quê, você tem que montar o plano de ação e tem que marcar uma data de retorno. É igual esse PDI que eu estava falando para vocês. Você vai fazer o PDI soltar? Não. Em cada reunião one-on-one que você tiver, você vai ter que checar se ele está executando o plano de ação do PDI. Você não pode soltar.
Porque se o seu liderado fosse um liderado fantástico, que se desenvolvesse sozinho, ele não cometia esses erros que ele está cometendo. Mas não, gente. Tem muito líder que ele é um líder laissez-faire. Laissez-faire é uma palavra francesa, quer dizer mais ou menos assim, deixa aí. É a ausência de liderança. Nós vamos falar sobre isso na imersão. Lembra que eu falei que a terceira aula da imersão de liderança, essa imersão gratuita que eu vou fazer no YouTube no começo do mês, nós vamos falar também sobre os 8 estilos de liderança. E tem um estilo de liderança que é o estilo laissez-faire, que na verdade é a ausência de liderança. Nós vamos falar sobre isso daí. Bom, líder, então assim, ó, tá aí, ó, 3 ferramentas: PDI, reunião one-on-one e feedback instantâneo. Quer mais detalhes dessas ferramentas e de outras ferramentas de liderança? Eu vou ministrar um treinamento online gratuito pelo YouTube no começo do mês. Se você está aqui no YouTube agora, dá uma olhada no primeiro comentário fixado, tem um link lá para você se inscrever gratuitamente. Agora, se você está no Instagram, escreve "eu quero" aqui no comentário, eu vou mandar um link no seu direct para você poder se inscrever nesse meu treinamento gratuito. É gratuito, gente. É 1h30 na segunda, 1h30 na terça, 1h30 na quarta. Começa às 8 horas da noite, mas tem 1h30 de duração cada aula. Brincando, você vai ter aí 4h30, 5 horas de treinamento gratuito de liderança. Você não vai pagar nada, tá? Se vocês do Instagram não escreverem "eu quero" e vocês não receberem lá no direct, vai na minha bio, tem um link lá para você clicar, e você do YouTube clica num link aqui, ó. Olha aí, gente, em 30 minutos eu te falei 3 ferramentas. O que eu não posso te falar em 4h30, 5 horas, lá nessa imersão da liderança? Tá bom? Legal, pessoal. Vamos começar 2024 aí de uma forma fantástica, né? Começa usando essas ferramentas e outras ferramentas que a gente vai trabalhar lá na imersão. Tá bom? Pega o link aqui no YouTube no primeiro comentário, e se você está no Instagram, escreve "eu quero", vai receber um link lá no seu direct. Um abraço, gente. Tchau.